É Deus nos dando essa oportunidade para a gente falar mais ainda da nossa família, falar mais ainda, refletir mais ainda sobre os nossos lares e como precisamos, né? Eu tenho falado isso aqui, tenho repetido, que a família é o nosso único patrimônio. A família é, de fato, essa herança do Senhor, que o Senhor nos concede, e nós iremos prestar contas ao Senhor a respeito da família que Ele nos confiou, porque família, irmãos, não é projeto que nasceu da mente humana, do coração do homem. O homem, ele pode se vangloriar das maravilhas que existem aí do mundo moderno, do mundo antigo, né? A primeira, sétima maravilha do mundo, né? A Torre Eiffel, o Cristo Redentor, são maravilhas que o homem pode dizer, olha, isso fui eu que construí, né? Foi a minha inteligência que projetou, mas a família não. A família foi algo que o Senhor projetou, que está no coração de Deus. Homem nenhum teve essa iniciativa, foi Deus que fez isso. Nós falamos sobre o texto de Gênesis, vimos que o Senhor formou Eva e a levou até Adão. Então, Adão não teve iniciativa nenhuma nessa promessa de Deus que é a família. Então, é um privilégio para nós, né? Se você está preocupado porque está faltando alguma coisa, lembre-se, você tem a sua família. Então, você tem tudo que você realmente precisa para seguir adiante. Então, irmãos, problemas se resolvem. Dinheiro se tem, dinheiro não se tem, mas a família está conosco em todas as estações. Então, cultive a sua família, né? Torne o seu lar, e eu espero que esses 4 domingos, 5º domingo hoje, falando tanto sobre isso, trazendo muitos textos a respeito da família, eu espero que, pelo menos, você tenha se sentido motivado e encorajado a investir na sua família. Eu também falei aqui antes, que se você tivesse descoberto um investimento, né, não do Banco Master, mas se fosse um investimento onde você teria rendimentos de 100%, 150%, eu tenho certeza, e fosse de origem honesta, de procedência honesta, você colocaria as suas reservas, você colocaria o seu dinheiro, porque a gente gosta de ter lucro. Mas a família, irmãos, é esse lugar que quanto mais você investe, mais você se torna abençoado, mais você recebe dividendos a curto, médio e a longo prazo. Então, não desista da sua família. Você pode estar pensando em desistir da sua carreira, você pode pensar de desistir, talvez o seu carro está dando muito problema, você quer desistir dele, passar para frente, mas, irmãos, família não se desiste, família não se abre mão, é daqui até a eternidade, e nós vamos juntos com aqueles que pertencem à nossa casa, e nós oramos pela salvação deles, nós oramos pela paz nos nossos lares. Inclusive, no final do culto, não me deixem esquecer, a gente orar pelas famílias também da nossa igreja, encerrar esse culto, esse mês da família. Então, queridos, hoje, para encerrar esse mês e essa série de mensagens, eu quero trazer um texto muito conhecido, em Efésios capítulo 5, a partir do verso 21 até o verso 33. Esqueci meu óculos, então, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Efésios capítulo 5, do verso 21 ao verso 23. Diz assim a palavra de Deus: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador.
assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos nessa noite colocar diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Sabemos o quanto a família tem sido atacada, os casamentos têm se tornado tão superficiais hoje em dia. Ó Deus, têm se tornado tão periféricos hoje em dia na nossa sociedade. Nós precisamos exaltar aquilo que o Senhor criou e projetou, a família, o papel do homem, o papel da esposa dentro de casa, porque a família acontece a partir dessas duas pessoas, ambas andando em direção à cruz, ambas se sujeitando um ao outro, no temor do Senhor, ambas cumprindo o papel que o Senhor designou para cada um de nós. Que tenhamos casamentos transformados, vidas transformadas, porque quando casais são transformados, famílias inteiras são impactadas, filhos também. Ó Deus, torna cada vez mais os nossos casamentos saudáveis, frutíferos, ó Deus, para a Tua glória. E que o Senhor, a Ti, ó Deus, seja toda a glória, toda a honra pelos séculos dos séculos, na nossa vida, nas nossas casas e no nosso casamento. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse texto aqui, ele já causou muitos problemas. Mas assim, bastante mesmo. Afinal de contas, chegar numa sociedade pós-moderna, voltar-se para a mulher e falar assim: mulher, se sujeite ao seu marido, para muitos isso é sinal de isso é um absurdo, isso é loucura. A gente, em pleno século 21, como dizem por aí, esse texto está obsoleto, não existe mais valor naquilo que Deus nos ensina na sua palavra para os nossos casamentos, e não é assim que a coisa funciona, pelo contrário. A gente está vivendo, irmãos, numa cultura que fala muito sobre paixão, que fala muito sobre pessoas se conhecerem, desenvolverem uma afetividade uma pela outra, fala-se sobre compatibilidade, né? Mas se fala muito pouco sobre permanência. Se fala muito pouco sobre a aliança, porque, irmãos, se tem um sinônimo para casamento, não é paixão. Sinônimo para casamento não é necessariamente o amor que se tem por aí afora. Sinônimo para a palavra casamento é aliança. É por isso que Deus é um Deus de aliança. É por isso que Cristo assume para si essa figura de noivo. A aliança aponta para compromisso, a aliança aponta para fidelidade. O que Deus quer com a sua igreja não é uma ocasião, um evento, uma fé. Deus quer uma aliança.
Esse é o Deus de aliança que nós servimos e conhecemos. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos o quê? Um Deus estabelecendo uma aliança com uma pessoa. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma pessoa, uma família, outras famílias, sua descendência, seu descendente, uma nação se forma, e é o Deus de Israel, Yahvé, reafirmando constantemente a sua aliança. Então, queridos, nós servimos a um Deus de aliança, e é esse Deus de aliança, de fidelidade, que nos convida agora a desenvolver um casamento firmado não na paixão, um casamento firmado não na alegria, mas um casamento firmado em aliança. E é por isso que esse símbolo aqui, irmãos, e é por isso que esse objeto ele é tão simbólico. Porque a aliança não tem início e nem fim. Você olha para a sua, você não consegue identificar onde que o ourives começou a obra. Não. E é assim que Deus projetou a minha vida e a sua, o nosso relacionamento com Ele e o nosso casamento. Nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de permanência. O nosso Deus é um Deus de renúncia, de serviço, um Deus de maturidade, irmãos. Então, aí, irmãos, a gente já encontra um problema, porque o mundo diz, case-se para você encontrar a verdadeira felicidade. E depois que a gente casa, a gente descobre que nem todos os dias são felizes. É porque as pessoas estão se casando pelos motivos errados. Então, falando nesse tema de lares que permanecem, agora especificamente falando dos papéis do homem, da mulher, do marido, da esposa. E por que isso é importante, irmãos? Porque nós, como pais, a gente se preocupa muito com o futuro dos nossos filhos. A gente almeja as melhores faculdades, escolas, a gente paga inglês, a gente leva para natação, a gente se cerca de todos os cuidados para que os nossos filhos tenham um futuro, sejam pessoas honestas, sejam pessoas íntegras. Só que a gente se esquece que o maior testemunho, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é um casamento saudável. A maior dádiva que o pai pode dar para os seus filhos é amar a sua esposa. A maior dádiva que uma mãe pode dar para os seus filhos não é as melhores faculdades, a melhor escola, mas é um amor verdadeiro pelo seu marido. E aí a gente encontra famílias investindo nos filhos e pais que se esquecem de si. Pais que já não têm tempo um para o outro, pais que já não conversam mais, que já não cativam e cultivam um ao outro. Porque a prioridade é os filhos, e quando os filhos saem de casa, o ninho fica vazio. E tem uma síndrome também, a síndrome do ninho vazio. Casais que se divorciam depois que isso acontece, porque a alegria, o fundamento do casal está nos filhos, e não foi assim que Deus projetou para os nossos casamentos serem. Então preste atenção, vamos mergulhar aqui no texto bíblico e tirar grandes ensinamentos para os nossos lares, para o meu casamento, você para o seu casamento. Você que não casou ainda, você tem que prestar atenção redobrada. Ouviu, Flávio? Isso aí. Flávia que já está observando o altar já. Então, essa mensagem, mais do que nunca, é para você. Então, queridos, em primeiro lugar, a gente vê aqui no texto, e a nossa tendência é sempre ler Efésios capítulo 5, quando se fala do amor entre o homem e a mulher, de como tem que ser, os papéis. A gente lê do verso 22, mas não começa no verso 22. Porque, irmão, se a gente começar a leitura do verso 22, a gente já vai dizer assim, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido. E aí começa aquela briga de papéis. Vamos falar aqui do papel da mulher. Aí a mulher, aí o marido já pensa assim, essa daí não está fazendo o papel dela.
Aí depois a gente passa para os próximos versos, aí papel do homem. Aí a mulher olha para o homem e fala, esse aqui também está desalinhado. Mas, irmãos, é por isso que a gente tem que começar pelo verso 21, que diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E quando você pega essa parte de Efésios, a gente vê que logo no verso 15 em diante, o apóstolo Paulo fala assim, olha, cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como necios, vivam como sábios, remindo o tempo, pois os dias são maus. Ele vai dizer, olha, não se deixem embriagar pelo vinho, mas encham-se do Espírito Santo de Deus, falando uns com os outros por meio de salmos, coisas que edificam. E aí ele conclui esse pensamento para iniciar a parte aqui dos papéis dentro do casamento, dizendo assim, sujeitem-vos uns aos outros. Irmãos, e por que o verso 21 faz muito sentido no contexto de ser cheio do Espírito Santo? Porque a maior evidência que eu e você somos cheios do Espírito Santo não é aquilo que nós fazemos domingo à noite, mas a maior evidência que eu e você fomos transformados por Deus, alcançados pela sua graça, se reflete em como nós agimos com o nosso cônjuge na segunda-feira. Irmãos, pouco me importa se você fala em línguas, se você interpreta sonhos, se você tem visões, se você é um excelente pregador da palavra, se você é alguém, se você não age com graça, amor, se você não estende perdão para a pessoa com quem você decidiu dividir a sua vida, você não conhece o Espírito Santo, você não se relaciona com Ele. Então, de bate pronto, irmãos, o nosso casamento evidencia se somos ou não cheios do Espírito Santo de Deus. E o verso 21, ele traz algo que para mim é mais fantástico nesse texto, porque antes de falar dos papéis do homem, da mulher, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, sujeitem-se uns aos outros pelo temor do Senhor. Ou seja, casais, homens, mulheres, cônjuges, antes de olhar para o papel do outro, observe como anda o seu temor ao Senhor. E aí, não é o marido avaliar o temor da esposa, nem a esposa avaliar se o marido tem temor, é uns aos outros, existe uma mutualidade, cada um se sujeita ao Senhor, e aí sim, somente depois disso, a gente tem condições de ser de fato esse homem de Efésios capítulo 5 e essa mulher de Efésios 5. Sem o temor do Senhor, não adianta falar sobre esse texto, irmãos. Sem essa sujeição, essa rendição do casal, e é interessante que o texto aponta para isso, sujeitando-vos uns aos outros, existe uma obrigação, por mais que maridos tenham papéis, mulheres tenham outros papéis, tão importantes quanto do marido, e o marido tão importante quanto da mulher, existe um papel que é para todos, uma submissão a Deus, um temor santo e reverente ao Senhor. Não se trata apenas de cantar, como nós cantamos aqui, é viver essa santidade. Pastor, como que eu sei que eu vivo no temor do Senhor? Como que eu sei que a minha esposa está vivendo no temor do Senhor? Como que eu faço essa autoanálise? Se sujeitar, irmãos, é se colocar sob o governo, é ser regido por Deus, é se render a Deus, às suas vontades, aos seus desejos, aquilo que Deus quer da sua vida. Porque somente homens e mulheres rendidos ao Senhor podem, de fato, verdadeiramente amar, assim como Cristo amou a igreja, e mulheres podem se sujeitar aos seus maridos, assim como a igreja é sujeita a Cristo. Temam ao Senhor. Esse é o papel do homem e da mulher. Você quer ter uma família abençoada? Tema a Deus.
Você quer ter filhos que sejam homens e mulheres de caráter? Ofereça para eles um ambiente onde o Senhor reina, onde as decisões não são tomadas na base da emoção, do orgulho, do rancor, da vontade de ter a sua vontade acima do outro. Não, o assim diz o Senhor tem que reinar nos nossos lares. A nossa opinião, ela é importante. Os nossos filhos precisam ouvir os nossos conselhos, mas que esses conselhos partam tão somente de um temor reverente ao Senhor. Então, primeiro, avalie isso. Você teme ao Senhor? Antes de olhar para o papel da esposa, marido, você teme ao Senhor? Esposa, antes de olhar se o seu marido tem agido como Cristo na sua vida, você tem temido ao Senhor? Esse é o convite. Antes de olhar, irmãos, um para o outro, o casal precisa olhar para Cristo. A grande verdade do casamento é só essa. O mundo diz assim: olhe para o seu par e torne-o feliz. Olhe para o seu par e realize os seus desejos, vontades, necessidades, sonhos. Que cada vez que você investir somente naquela pessoa, essa pessoa vai te corresponder e vocês serão felizes. A Bíblia aponta algo diferente. O verdadeiro casamento aliançado no Senhor não é uma pessoa olhando para outra, mas são os dois olhando para Cristo. Porque quando a gente olha para Cristo, a gente sabe necessariamente amar, cuidar da outra pessoa. Então, pastor, mas eu quero que o meu marido cuide mais de mim. Eu quero que ele me ame mais. Tudo bem. Mas você, esposa, deseje mais que o seu marido busque ao Senhor do que necessariamente busque a sua felicidade. Ele pode estar comprando todos os seus sonhos, mas se o seu marido não põe a Bíblia debaixo do braço todo dia e encontra um cantinho silencioso dentro de casa, saiba de uma coisa: ele não está te amando verdadeiramente. Marido, a sua esposa pode ser a melhor cozinheira, dona de casa, mãe, profissional, alguém que está sempre disponível para você, mas se a sua esposa não coloca a Bíblia debaixo do braço e encontra um cantinho silencioso em casa para buscar a presença de Deus, ela também não está te amando como deveria. É os dois juntos, irmãos, olhando para Cristo, olhando para a cruz. Somente aí a gente vai ter clareza de como então a gente tem que conduzir os nossos casamentos. A gente pode falar um monte de coisa aqui. Leve sua esposa para jantar, compre um presente surpresa, compre o chocolate que ela gosta, mas isso não vai resolver o problema que somente Deus pode curar e restaurar. Isso não substitui uma busca genuína, sincera ao Senhor, irmãos. E aí, o convite não é para olhar o outro, é para olhar para si. Pastor, mas a minha esposa não busca a Deus. Pois comece você. Pastor, mas o meu esposo, eu até chamo ele para orar. Se ele não quer orar, deixe ele, ore você. E creia que Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Essa é uma obra do Espírito Santo, irmãos. Às vezes a gente está batendo cabeça com aquela pessoa com quem a gente divide o mesmo teto, quando na verdade a gente deveria estar colocando as nossas necessidades diante do Senhor. E Ele faz essa grande obra. Dependa de Deus. Não duvide do poder. Irmãos, o Espírito Santo de Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. Esse mesmo Espírito, esse mesmo poder habita em você. Você acha que Ele não é capaz de converter um desconvertido como teu marido, ou uma desconvertida como a sua esposa? Graças a Deus que só tem gente crente aqui nessa igreja. Só tem mulher crente e homem crente. Então, louvado seja Deus. Pastor, isso não se aplica para mim. Amém. Então, guarde aí.
né? E vamos seguir juntos, olhando juntos para Cristo. Você tem olhado mais para sua esposa ou para o Senhor? Você tem olhado mais para o seu esposo ou para Cristo? Avalie a sua vida, pense sobre isso. Queridos, como que Deus governa no dia a dia? Quando Cristo, irmãos, governa, a maneira como a gente conversa é diferente. A maneira como a gente discorda é diferente. Pastor, mas a gente briga. Irmãos, aí é o seguinte, isso aí não tem como mudar. Mas o jeito que crente briga é diferente, irmãos. Tem azeite. Você não quer destruir a pessoa. Pastor, mas eu sou orgulhoso, eu falo. Fale, mas lembre-se da aliança. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, irmãos. Então, glória a Deus, vamos seguir aqui. Amém. Quando que Deus reina dentro de casa? Quando vocês se machucam, o orgulho decide o próximo passo ou a cruz chama o perdão? Estar junto e caminhar junto, irmãos, é pisar no pé do outro sem querer. Acontece. Maridos, acontece, vai fazer isso. Esposas vão pisar no pé dos seus maridos. Mas existe espaço para o perdão? Pastor, mas eu não quero perdoar naquela hora. Tudo bem. Se você não quer perdoar naquela hora, mas saiba de uma coisa, você precisa perdoar. Mas doeu, me feriu, certo? Mas perdoe. Porque Cristo nos diz que nós devemos perdoar. Assim como a gente quer que Ele nos perdoe, assim como a gente perdoa aqueles que nos ofendem. Então, a maneira como nós conversamos, a maneira como nós discordamos, a maneira como a gente decide o que a gente faz do nosso dinheiro, a maneira como a gente trata as nossas dores e feridas, é o Evangelho, irmãos. A grande solução para os casamentos hoje em dia não é um retiro somente, não é um tempo maior de qualidade juntos, é o Evangelho trabalhando no coração do marido, o Evangelho trabalhando no coração da esposa. O Evangelho, irmãos, tira o casamento do centro do ego e coloca debaixo do amor redentor de Cristo. Então, não creia que o grande propósito do seu casamento é a sua felicidade. Existe um propósito maior e a gente vai falar sobre isso. Em segundo lugar, irmãos, o texto vai dizer, agora, depois que nós entendemos que os dois precisam se sujeitar, os dois precisam olhar para Cristo, agora nós vemos aqui as devidas responsabilidades. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, e eu já vou dizer, irmãos, irmãs principalmente, o que submissão não é. Eu sei que talvez você tenha visto um corte lá no Instagram, que fala um monte de absurdo sobre submissão, e eu quero falar sobre o que não é. Submissão bíblica, irmãos, não significa inferioridade espiritual, intelectual ou moral. Não se trata da mulher ter uma capacidade mental inferior ao homem. Por isso que Deus escolheu o homem. O homem é mais sábio, o homem tem mais cabeça. Irmãos, vamos ser sinceros. Se fosse esse o critério, a gente não seria escolhido. A mulher é mais inteligente, é fato, irmãos. A gente precisa ser sincero. Né, amor? Né? Então, vamos ver se eu consigo caminhar aqui num caminho, né, agradável aqui, saudável. E o que que submissão não é, irmão? Submissão não significa aceitar abuso, violência ou humilhação. Em momento nenhum. E por quê, pastor? Mas submissão, já vem na cabeça um monte de coisa terrível. É isso que eu falo, irmãos. O Evangelho ressignifica muita coisa. Amor para o mundo, o que significa? Para nós, o que significa? A cruz. Casamento, o que para o mundo é? O que para o crente? Irmãos, o tempo todo a gente precisa pensar sobre o que Cristo fala sobre os assuntos. Então, a gente precisa ressignificar. E não é
aceitar abuso, violência, humilhação. Veja só como o critério inicial é o temor a Deus. Como que um homem que teme ao Senhor vai tentar humilhar a sua esposa? É impossível. Pastor, mas acontece. Veja lá, veja bem. Acontecem a partir de homens que não temem a Deus. Como que o homem tenta diminuir a sua esposa? É porque ele não está sendo temente a Deus. E é por isso que o versículo 21 é tão necessário. Irmãos, submissão não é perder a voz, opinião ou discernimento. Então quer dizer que a mulher não opina. Então quer dizer que a mulher não pode falar. Não se trata disso, irmãos. A gente vai falar mais sobre isso. Queridos, submissão significa caminhar em aliança, em honra e confiança diante de Cristo. É esse o convite que Deus está fazendo às mulheres. Mas qual é o parâmetro? Por que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos? Paulo, ele começa explicando a respeito do casamento, o princípio que ele apresentou no verso 21, temor ao Senhor. Nós já vimos que o que submissão não se trata, o que o texto nos traz aqui é que a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido, ou seja, não se trata de mulher ser submissa a homem, mas é o seu próprio marido, ou seja, é uma relação de submissão que acontece dentro da aliança, dentro do casamento. E por que a mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor? Pastor, quer dizer que então, para a mulher o marido é Deus? Não se trata disso. O que Paulo está nos ensinando é que a postura que a esposa exerce no casamento é fundamentada no seu temor a Deus. Então não é que o marido é Deus no casamento. E aí, por o marido ser Deus no casamento, a mulher se sujeita ao Deus dela dentro de casa. Não é isso, irmãos. O texto fala, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Da mesma forma que você teme a Deus, e em submissão a Deus agora, você se coloca nessa posição de auxiliadora. Essa posição que não é superior e tampouco inferior. A posição da mulher, irmãos, dentro do casamento, é de alguém que colabora, de alguém que coopera, de alguém que caminha junto, em aliança, não visando o mal do seu próprio marido, mas vendo os perigos que ele não vê. Debaixo do temor ao Senhor. A mulher cristã, irmãos, ela não foi chamada para viver apagada, mas para caminhar em honra, em parceria e confiança dentro da aliança. Então, mulher, continue guardando o seu casamento, cuidando do seu marido, tendo aquelas conversas que ele não gosta de ter. Se você enxerga perigos que ele não enxerga, que ele vai olhar para você e falar, isso é coisa da sua cabeça. Eu sei que ninguém nunca falou isso. Eu sei que nenhum homem já falou isso, irmãos. Eu estou só colocando situações aleatórias aqui, irmãos. Você é sábia. Você consegue ver além. O homem tem uma visão limitada, muitas vezes. Então, continue sendo vocal. Continue alertando. Continue direcionando. Continue orando para que Deus trabalhe no coração desse ogro que Ele escolheu para ser o seu marido. Amém, irmãs? Glória a Deus. Adore ao Senhor pela vida do ogro que Ele escolheu para ser o seu marido. Pastor, mas o meu marido é lindo, é maravilhoso. Amém, irmã? É esse tipo de comentário. Não, pastor. Não, pastor. Meu marido não é ogro. É isso que eu espero ouvir. Aí eu vi umas irmãs assim, realmente, tem uns... acontece, né? Ele não era, mas aí o tempo foi passando, aí a barriga foi aumentando. Mas é porque ele tem prazer em se deliciar com as comidas que você... É uma experiência única. Uau! Né? Então, louvado seja Deus pela vida do seu marido.
seja vocal, seja intencional, alerte ele dos perigos, continue sendo essa mulher de oração, de busca. Deus vai ampliar os seus horizontes. E o texto continua no verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Paulo aqui, irmãos, apresenta agora a responsabilidade do marido, como cabeça. Mas a gente precisa entender que ser cabeça, dentro do padrão bíblico, não é ser dominador, não é mandar pelo orgulho, não é ser controlador. O modelo que Paulo usa é Cristo sendo o cabeça da igreja. Irmãos, irmãs, agora eu vou falar com as irmãs aqui. Irmã, você também. Eu duvido uma mulher se sentir diminuída por conta de um marido, um homem que teme ao Senhor. Se sentir inferiorizada, se sentir calada. Não há espaço, irmãos. Eu não sei você, mas dentro dos nossos ambientes corporativos, a gente gosta de ter um chefe bom, a gente gosta quando tem liderança, quando você pode confiar na pessoa que você chama de chefe, quando você sabe que é um homem justo, íntegro, honesto. Isso é bom, isso te dá alegria para trabalhar. A gente não vê problema nisso, porque, irmãos, todo ambiente precisa de liderança, precisa de ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem, de liderança. Ele estabelece toda a organização da sociedade a partir do lar, a partir do marido assumindo esse papel do cabeça, do líder, daquele que direciona a sua família. Mas esse líder, ele está sujeito a um líder maior. E aí, querido marido, para você se orgulhar em dizer dentro de casa que você é o cabeça, que você é quem manda, lembre-se que primeiro você tem que ser sujeito a Cristo. Porque qualquer autoridade que não provém do supremo bom pastor que é Cristo, ela é invalidada. Nenhuma mulher vai querer se sujeitar a um marido que não teme a Deus, irmãos. Está fora de rota, está fora de propósito. A minha preocupação como cabeça do lar não deve ser necessariamente em apontar o dedo para minha esposa e dizer que eu que mando. A minha preocupação deve ser em temer a Deus. A minha preocupação deve ser em liderar a partir daquilo que Deus faz na minha vida. E aí, queridos, a coisa acontece, a coisa funciona. E como que Cristo amou a igreja? Nós podemos perceber que nessa relação entre Cristo e a igreja, Ele amou, Ele serviu, Ele protegeu, Ele salvou, Ele se entregou, Ele buscou o bem da igreja, irmãos. Às vezes, eu e você, a gente está batalhando porque as nossas esposas não nos ouvem. Mas a pergunta maior aqui não é por que ela não confia em mim. A grande pergunta é aqui é: a minha liderança se parece com Cristo? Você quer ter uma mulher submissa, que te ouve, que te respeita, que confia em você? Sujeite-se a Deus. Que o assim diz o Senhor, reine na sua casa, mais do que eu quero, eu posso, vai ser assim, de um jeito ou de outro, porque sou eu que mando. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Senhor, fala aos nossos corações. No verso 24, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Pastor, está vendo? Não tem como escapar, é tudo, pastor. A mulher em tudo tem que ser, irmãos, tudo bem. Tudo aqui do grego significa tudo. Significa todas as coisas. Ah, pastor, mas não, calma lá, não é bem assim. Você sabe que se deixar com
tudo, as coisas não vão para um caminho muito saudável. O tudo aqui, irmãos, continua fluindo a partir do temor a Deus. Um homem que teme ao Senhor, tudo aquilo que ele mais se preocupa, que ele mais quer, é em cuidar de você, é amar você, é servir você, é se entregar por você. Aí como, irmãs, que a mulher não se submete? Aí como que a igreja, irmãos, não se submete a Cristo? Aí como que a gente não confia? Por que muitas esposas não confiam no marido? Porque o marido não é de confiança. Mas por que ele não é de confiança? Porque ele não está se sujeitando a Deus. Porque as conversas dele não tem evangelho, não tem Senhor, não tem Bíblia, não tem... Porque as preocupações não giram em torno daquela pessoa que ele foi chamado para amar, servir, se entregar. Irmãos, lembre-se, o maior exemplo de relacionamento que eu e você podemos ter, acredite, não é a Virgínia e o Vini Júnior. Não é, irmãos. O maior exemplo de casamento não é Virgínia e Zé Felipe. O maior exemplo... Vocês estão rindo do quê, irmãos? Eu estou pregando sério aqui hoje. O maior exemplo de casamento que nós temos não é o casamento do pastor. Você pode se inspirar no meu relacionamento com a Dani. Você pode se inspirar, talvez, nos seus pais, como exemplo para você. Mas ainda assim, os seus pais, tendo um casamento de 50 anos, não é o modelo para você seguir com a sua vida. O maior modelo que nós temos é o relacionamento de Cristo e a igreja. Como, pastor, que deve ser o casamento? Olhe para Cristo e a igreja. Quais os princípios, pastor? Olhe para Cristo e para a sua igreja. E aqui, irmãos, eu não sei se você já percebeu, mas nós somos a noiva de Cristo. E se tem uma coisa que Deus nos chama dentro da nossa jornada, é para confiar nele. Será que a noiva, nós como noiva de Cristo, temos motivos para confiar no Senhor? Será que aquilo que Deus promete na sua palavra, a gente pode acreditar que realmente vai se cumprir? Sim ou não? Aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir, sim ou não, irmãos? A igreja tem motivo para se preocupar se Cristo, Ele prometeu que vai voltar. Será que Ele vai? A gente tem motivo para desconfiar dEle, irmãos? Sim ou não? Não. É confiança plena, é confiança total, é confiança cega em Cristo. Por quê, irmãos? Porque Ele já demonstrou o tamanho, a largura, a profundidade e a altura do seu amor por nós. A gente não duvida do amor de Deus. Esposas, como não duvidar dos seus maridos? Maridos, como conseguir a confiança da sua esposa? Fazendo aquilo que Cristo fez pela igreja. É o maior modelo, irmãos. Nenhum livro, nenhum autor, nenhum casal, nenhum Instagram é maior do que o poderoso exemplo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Esse é o parâmetro. Pastor, mas vamos ser sinceros. A minha esposa às vezes reclama de barriga cheia, porque eu vou te falar, eu sou um homem muito melhor do que esses outros. E deixa eu te perguntar, quem disse que Deus quer que você seja melhor do que o outro? Quem disse que o outro é comparação para você como marido? Sabe quem é o nosso exemplo de comparação? Cristo. Se você tiver que se comparar com alguém, não se compare com o vizinho que traz sua esposa, que não está nem aí para os filhos, que abandonou os filhos. Não compare-se com ele, compare-se com Cristo. Aí sim você vai ter clareza se você está honrando e amando a sua esposa como deveria. Esposa, pastor, meu marido reclama de barriga cheia, porque eu sou uma mulher muito melhor do que muita esposa por aí.
Quem disse que você foi chamada para se comparar com outra? Eu sei que mulheres não se comparam, irmãos. Eu sei que não é o caso de mulher nenhuma. Eu estou colocando só uma hipótese. Mulher não se compara com outra. Mas em caso de mulheres se compararem, Deus não está te chamando para você se comparar com a outra. Deus quer que você se compare com a igreja. Eu estou me sujeitando ao meu marido, assim como Cristo, assim como a igreja se sujeita a Cristo. Ele é a nossa fonte de comparação. A igreja é, para as mulheres, a grande fonte de comparação. E é por isso que Deus, Ele nos convida, irmão. Submissão bíblica não é a mulher ser diminuída por homem. É uma esposa caminhando em aliança dentro de um lar onde Cristo governa. E se Cristo é o modelo, então nenhum marido pode usar esse texto para dominar. Ele deve recebê-lo como um chamado a liderar com amor, serviço e responsabilidade. Submissão bíblica, irmãos, não apaga a mulher, ela protege a aliança do matrimônio, queridos. Então veja só, quando a gente pensa, desliga a luz aí, Claudinha, por favor. Esposas, eu vou perguntar e você busque responder no coração. A sua postura hoje tem contribuído, tem ajudado, tem favorecido o lar a caminhar em paz ou tem alimentado uma guerra constante? Qual tem sido o seu comportamento? Talvez você deseja paz dentro de casa, mas você é a primeira a levantar a bandeira da guerra. A fazer questão de coisas mínimas. Coisas que poderiam, sim, passar batido. Como a toalha em cima da cama molhada depois do banho. Né, amor? Estou falando aqui para os outros casais, tá? Esquecer as coisas, né? Essas são coisas periféricas, isso pode deixar de lado. Brincadeiras à parte, irmãos. Maridos. Cadê o Murilo? O Murilo está aí. Que isso, irmãos? Maridos, preste atenção. Essa aqui é para você, receba. Antes de cobrar confiança da sua esposa, antes de cobrar submissão, antes de cobrar que ela não tem buscado a Deus, que ela não tem cuidado bem dos seus filhos, pergunte: tenho sido confiável? Eu tenho ofertado um ambiente de segurança? Eu tenho agido com humildade? Irmãos, eu sei que homem não é orgulhoso, mas em caso tem alguém aqui, algum homem que seja orgulhoso, a gente erra, acontece. O problema não é você errar, o problema é você continuar errando nas mesmas coisas, por falta de humildade, de dizer, de verbalizar: eu errei. Talvez uma grande solução que o seu casamento precisa, para o dia de hoje, seja uma fala sua dizendo assim: eu errei. Seja, me perdoe. Isso cura muito mais, irmãos, do que férias na Disney. Isso cura muito mais do que um carro novo. A gente tem estudado em Provérbios que palavras têm o poder de cura. Palavras também têm o poder de destruição. Como têm sido as suas palavras? Marido, se pergunte: você se parece com Cristo? Porque a qualidade da sua liderança depende da sua resposta a essa pergunta. O nível de submissão da sua esposa se dá a partir da sua resposta a essa pergunta. Isso é para mim e é para você, irmãos. A autoridade cristã não é liderança para dominar, é responsabilidade de servir debaixo de Cristo. Então comece, queridos irmãos, no Senhor Jesus. Quando você escutar a respeito de autoridade, de liderança, lembre-se menos sobre a palavra domínio, poder,
E lembre-se mais da palavra responsabilidade. Lembre-se mais da palavra serviço. Terceiro lugar, irmãos, a gente continua lendo o texto. Maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Aqui Paulo não diz apenas, maridos, liderem as suas esposas. Ele diz ame. E o padrão aqui, irmãos, não é a cultura, não é o temperamento do homem, não é o exemplo que ele recebeu de casa. Pastor, mas eu fui criado num lar desse jeito. Pastor, assim, olha, na boa, se você acha que eu sou ignorante, você tinha que ter conhecido meu pai. De novo, Cristo não está te chamando a se comparar com seu pai, com a sua criação, com a cultura, com o vizinho, com o colega de trabalho. A grande referência para a sua vida é Cristo, é Ele. Ele que é o varão perfeito, irmãos, Ele que não erra. Não se compare com os outros, olhe para Cristo. Esse é o padrão do amor de Deus, a entrega. Como Cristo amou a igreja, Ele se entregou por ela. A liderança do marido não começa no comando, começa na entrega. Não começa na imposição, começa no sacrifício. Não começa em exigir que a esposa sirva, mas em se perguntar como eu posso amar de um jeito que ela confie mais, que ela me ame mais. Irmãos, é sacrifício. Essa é uma das palavras que pouco se fala dentro do âmbito do casamento. A gente fala de alegria, de paixão, de prazer, de sonhos. Irmãos, casamento acontece por meio de sacrifício. Cada vez mais, homens se sacrificando pelas suas esposas. No reino, liderar é amar até que o outro, ou no caso, até que a outra floresça. Então, queridos, olha só. Como que Cristo amou a igreja? Pastor, eu entendi que eu sou chamado a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. O texto nos ensina, perceba os verbos. O primeiro deles é por meio da entrega. Olha só, Cristo nos deu a si mesmo, ao invés de cobrar. Irmãos, imagina. Eu sei que maridos, muitas vezes, talvez não seja o seu caso, você pensa assim, mas ela não faz o papel dela, pastor. E aí fica difícil também cumprir o meu, né? A gente trabalha no âmbito do merecimento, né? Parece empresa, né? Não me pagou o salário, eu não vou trabalhar. Minha esposa não está me agradando, eu também vou agradar, por quê? Irmãos, olha o que o texto está dizendo, que o relacionamento do homem com o marido, ou com o marido com a sua esposa, acontece primeiro por meio da entrega. Imagina agora Cristo, se dependesse do nível de compromisso dos seus discípulos, para ele decidir ir para a cruz, irmãos. Imagina só, Jesus pensando assim, bom, como eu tive discípulos muito apaixonados, aliançados, comprometidos, eu vou para a cruz do Calvário. Irmãos, se fosse por aqueles discípulos, pelos apóstolos, Jesus não teria motivo nenhum para se entregar, irmãos. Porque o povo ruim. A gente lembra de Judas, a gente lembra de Pedro, mas no Getsemane não ficou um para contar a história. Irmãos, morrer por quem nos ama é maravilhoso. A gente encontra motivos. Mas e morrer por um povo que nos despreza? Jesus morreu por mim e por você. A Bíblia diz que quando a gente ainda era pecador, Ele se entregou por mim e por você. E aí é onde a gente olha para os nossos lares e a gente percebe que, marido, ame a sua esposa, independentemente da maneira como ela estiver agindo com você. Pastor, é difícil. Não, irmãos, não é que é difícil. Lembra que eu falei sobre sacrifício? É importante entender isso, queridos. Porque no casamento não dá para funcionar no mérito. Porque nem todo dia se tem. O casamento não pode estar alicerçado no carinho, no afeto. Porque nem todo dia se tem.
casamento não se baseia em sexo, porque nem todo dia se tem, irmãos. Mas o casamento alicerçado no amor de Deus, esse sim tem esperança, porque o amor de Deus transborda sobre as nossas vidas todos os dias. As misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã, irmãos. É a aliança de Deus, é o compromisso. Por isso, marido, ame a sua esposa, entregue-se por ela. O que mais? O texto vai dizer que Cristo amou a sua igreja, o texto vai dizer que Cristo santificou a sua igreja pelo lavar da palavra, irmãos. Essa é uma segunda responsabilidade que muitos de nós, a gente se isenta. Porque o marido, ele foi chamado para santificar a esposa. A gente se esconde atrás do provedor, da despensa cheia. A gente gosta de trabalhar, a gente acorda cedo, a gente vai dormir tarde. A gente poupa, às vezes a gente deixa de comprar para a gente, para comprar para a mulher, está tudo certo. Mas não se esconda atrás disso, porque a sua responsabilidade é de santificar ela também. Como que Cristo santificou, irmãos? Cuidando da alma da igreja, cuidando da parte espiritual da igreja. Irmãos, se Cristo veio apenas para ser um mestre, um bom líder, um homem de princípios e valores éticos, ele não seria de fato o Filho de Deus. Cristo veio para nos conectar de novo com Deus. O seu marido, eu e você, homem, nós fomos feitos para conectar e oferecer esse ambiente onde as nossas esposas se conectem cada vez com Deus. Santifique, leia a palavra junto com a sua esposa, ore por ela, ore com ela. Essa é uma das maiores expressões de amor que você pode oferecer para a sua esposa. Continuando, irmãos, Cristo protege a sua igreja. Irmãos, Deus, diante do nosso pecado, ele só tinha duas opções: ou matava, ou Deus, diante do nosso pecado, irmãos, ele só tinha duas opções: ou ele fulminava todo mundo, ou ele matava todo mundo, ou ele morria. Deus morreu, irmãos. Cristo na cruz do Calvário era Deus morrendo por mim e por você. Aquela cruz pertencia a mim e a você. Entre matar e morrer, ele decidiu morrer. E ressuscitou ao terceiro dia. E vivo ele está ainda hoje. Então, queridos, ele nos protegeu. O marido precisa proteger a sua esposa, o coração dela, as emoções dela. É um cuidado que vai além da despensa cheia dentro de casa, das contas pagas no final do mês. É uma grande responsabilidade. E tem um que eu acho engraçado essa palavra, que é o florescer. Porque, irmãos, eu acho interessante esse texto, que diz assim, que Cristo se entregou pela igreja, que ele a santificou, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, Cristo não só salvou uma igreja, mas ele salvou para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Isso significa o quê? Que não apenas Cristo está trazendo uma igreja capenga, uma igreja que está aos pedaços, não. Cristo está formando uma igreja gloriosa. Sabe aquela imagem da noiva no dia do casamento? Belíssima, com aquele vestido de noiva. E aí o noivo olha e fica ali abobaiado por conta da beleza da esposa.
É esse tipo de noiva que Cristo está formando para si. Isso implica o quê, irmãos? Que eu e você, maridos, a gente precisa investir na nossa esposa. Ela não só tem que estar com a barriga cheia, mas ela tem que estar com a alma cuidada. Ela tem que estar gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa, sem defeito. Invista na sua esposa, irmão. Compre os produtos de beleza que ela quer. Não, calma lá. A gente precisa conversar sobre isso. Você está pegando pesado com os produtos que você está. Queridos, a esposa não deve ser só aquela que suporta o dia a dia. Ela tem que ser a melhor parte do seu dia. Ela não tem que ser o que você puder fazer para tê-la feliz, alegre, radiante, gloriosa, faça. Essa é a missão que Deus nos deu. E Ele vai cobrar de mim e de você, irmão. Você está achando o quê? Que Ele vai te entregar e te confiar uma filha dEle. Aí no final da vida Ele vai querer qualquer coisa? Então apresente a sua esposa gloriosa, invista nela. Amém, irmãos? É assim também, esposas, invista no seu ogrinho, né? Para que ele seja glorioso também. Tenha paciência com ele. Amém, queridos? Vamos caminhando aqui para o final. Veja só, perguntas para reflexão aos maridos. Você sabe exatamente aquilo que tem tirado o sono da sua esposa, que a preocupa, aquilo que tem deixado ela ansiosa? Ou você está muito voltado para o seu próprio mundo, das suas necessidades, dos seus prazeres, das suas metas, dos seus compromissos a partir de amanhã? Você sabe o que ela sonha? Você sabe o que sua esposa sonha? Não, pastor, com certeza minha esposa sonha com aquilo que eu sonho, né? Eu sou o líder da casa. Queridos, as nossas esposas, elas têm sonhos. Pergunte para ela essa noite, antes de dormir: amor, quais são os seus sonhos? Não quer dizer que você vai realizar todos eles, né? Mas busque, se conecte com a sua esposa. Você sabe que sua esposa teme, sonha, carrega e precisa ouvir de você? Veja só, maridos, você provê apenas recursos ou também ela tem da sua presença, oração, a sua escuta, a sua... Irmãos, olha só, eu vou fazer uma pergunta sincera às mulheres aqui. Homem que está presente, não apenas de corpo, mas está atento a você. Um homem que ora, um homem que te escuta, um homem que, movido pelo temor do Senhor, entende o caminho que vocês devem ir e busca fazer a vontade de Deus. Um homem que cuida de você como Cristo cuidou e protegeu a igreja. Como que uma mulher não se torna submissa a esse homem, irmãos? É impossível. Querendo ou não, queridos, o peso está nos nossos ombros. Pastor, deixa quieto, vamos seguir aqui, que eu já ia falar outra coisa. Olha só, olha o que essa frase aqui do Gary Thomas, esse livro Casamento Sagrado, é incrível. Pare para pensar, olha a pergunta que ele traz. E se Deus usa o casamento não apenas para nos fazer felizes, mas para nos tornar santos? Já parou para pensar nisso? Deus que, tudo bem, Ele quer que a gente seja feliz, quer. Encontre uma pessoa para viver feliz. Mas e se, na verdade, o propósito de Deus com o casamento seja te tornar mais parecido com Ele? Seja fazer com que o seu caráter floresça, um caráter moldado por Cristo. Esse é o papel do casamento, e a gente vai encerrar, irmãos, senão eu não vou conseguir. Deixa. Irmãos, aí a gente já está aqui mesmo, então vamos terminar. Quarto lugar do texto, é muita coisa. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo,
Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Irmãos, esse texto fala de unidade. A Bíblia diz que um reino dividido ele não vai para frente. O que Paulo está ensinando aqui é que, além de amar além de amar a esposa como Cristo ama a igreja, se entregou, santificou, protegeu, ele está dizendo: maridos, ame a sua esposa como você se ama. E vamos ser sinceros, irmãos, a gente se ama. A gente nunca passou um dia sem se esquecer de se alimentar. Fala a verdade. Você chegou em casa, eita, esqueci ontem de tomar água, esqueci ontem de comer. Talvez você não comeu porque não tinha comida na prateleira, na mesa de casa. Mas a gente se cuida, a gente se preserva. Irmão, se tem uma coisa que você ama é a sua vida. Você não fecha o olho na hora de atravessar uma pista. Você olha para os dois lados, você se protege, você zela pela sua vida. Tem gente que não, né? Tem gente que vive aí como doido. Mas assim, uma pessoa sã, ama a sua vida. Assim também, ame a sua esposa. E aí ele faz uma conexão que eu acho impressionante. Você quer destruir a sua vida, homem, quer destruir a sua vida, destrua a sua esposa. Você quer acabar com a sua vida, não cultive o jardim que o Senhor deu para você guardar e cultivar. É uma correlação direta, irmãos. É direto. Você se ama, ame a sua esposa. Você quer crescer nos negócios, ame a sua esposa. Você quer ser próspero na sua vida financeira, na sua vida emocional, você quer ter sucesso no seu trabalho, ame a sua esposa. A felicidade da sua esposa agora é a sua, a infelicidade dela é a sua, o sucesso dela é o seu, o fracasso dela também é o seu. Não existe marido bem-sucedido com uma esposa que se sente fracassada, humilhada, diminuída e não amada. Não tem, irmãos. Amém, queridos? Vamos perceber aqui que o texto vai falar: deixa o homem do seu lar, se une à sua esposa, se tornam uma só carne. E veja esse movimento. Deixar. O homem precisa reorganizar suas prioridades, precisa se unir, construir uma aliança, tornar-se... Eu vou para o último modelo aqui, irmãos, e aí eu vou encerrar essa noite. Eu queria trazer essa imagem aqui, porque essa imagem, ela fala mais do que 1000 palavras. Toda vez que você se lembrar, ou pensar sobre o modelo bíblico do casamento, lembre-se desses guarda-chuvas aqui. Você olha para esse guarda-chuva aqui, irmão, você não vê opressão, você não vê domínio, você não vê inferioridade. A única coisa que a gente vê aqui, irmãos, é proteção, cuidado, abrigo, segurança. Enquanto os nossos lares funcionarem dessa forma, Deus acima de todos, calma lá, eu não estou citando nenhum jargão político, mas Deus acima dos nossos lares, maridos sujeitos a Deus, esposas sujeitas ao seu marido, mas como ao Senhor, e filhos crescendo e florescendo debaixo dessa aliança, desse cuidado, desse fluir que deve ser os nossos lares. Talvez, irmãos, na minha vida e na sua, esse primeiro guarda-chuva saiu. E deixa eu te falar uma coisa, sem o primeiro, nenhum deles aguenta a tempestade. Sem o primeiro guarda-chuva, nada fica em pé. Qualquer chuvisco lá fora deixa a pessoa molhada embaixo. Pastor, qual tem que ser o meu investimento, pastor? Homem, o seu investimento deve ser
em manter esse primeiro guarda-chuva sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios. E aí Deus ocupando esse lugar, irmãos, todos nós estamos cuidados, felizes, satisfeitos, prósperos. O grande problema, e eu não sei se vocês enxergam aqui também, mas além de proteção, cuidado, eu vejo um alinhamento que só é possível a partir dessa hierarquia. Deus ocupando o primeiro lugar e a gente, todo mundo dentro de casa, sujeito a esse Deus. Essa é a família, irmãos, que Deus projetou. Marido protegendo, cuidando, marido liderando, marido provendo para a sua família, a esposa gerando esse ambiente de conforto para os seus filhos, para o seu marido, ensinando os filhos, nutrindo espiritualmente a sua casa, os filhos amando seus pais, obedecendo a eles. Está aí uma família abençoada. A sua família também compartilha dessa ilustração? É essa grande reflexão que eu quero trazer nessa noite, irmãos. E apesar de ter algumas coisas para falar, eu vou encerrar com algumas reflexões rápidas. Primeira delas, para você refletir. Cristo realmente governa a forma como tratamos uns aos outros dentro de casa? Ele que reina, é Ele que governa. Hoje a gente falou para o Danilo, a partir de agora, por meio do batismo, você está declarando que Cristo é o seu Salvador. Mas não somente isso, Ele também é o seu Senhor. E ao falar que Cristo é Senhor, nós estamos declarando que é Ele que reina. Dentro dos nossos lares, é a voz de Deus que reina. Em segundo lugar, a minha postura dentro de casa tem revelado mais o Evangelho ou o meu egoísmo? Maridos, eu sei que muitas vezes é um peso liderar, se preocupar com todas as responsabilidades e ser suficiente para a sua família. Mas Jesus nunca disse que você deveria fazer isso sozinho. Jesus te convida para um relacionamento com Ele, porque com Ele se torna leve. Andando com Jesus é a maior segurança que você pode ter de que você está guiando a sua família no caminho certo. Terceiro lugar, o que meu cônjuge mais precisa receber de mim essa semana? Maridos, o que a sua esposa mais precisa de você essa semana? Talvez a resposta seja tempo, qualidade, conversas, aquele assunto que vocês estão enrolando já há meses para conversar, tira debaixo do tapete, expõe à luz, porque o nosso Deus é um Deus de luz, é um Deus que cura as feridas, é um Deus que guia essas decisões, essas conversas. O que o seu cônjuge mais precisa de você? Qual é a conversa que vocês têm evitado, mas que vocês precisam tratar com graça e com verdade? E em último lugar, irmãos, que gesto concreto de amor ou respeito eu preciso praticar com a pessoa que eu amo hoje? Eu tenho uma sugestão. Antes de dormir, segure as mãos do seu marido, da sua esposa, e ore por ela, ore por ele. Façam isso todos os dias. Apresentem um para o outro as dores, os sonhos, os medos, os anseios. Eu sei que o homem é desligado às vezes, mas não desista, escute a sua mulher, alcance o coração dela. E assim, irmãos, a gente vai ter um lar como esse guarda-chuva que a gente viu e que eu espero que o Espírito Santo de Deus sempre te lembre dele. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Nós encerramos o mês da família com muitas reflexões e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a colocar em prática. Mais do que saber, irmãos, a gente precisa pôr
pôr em prática.